Aleluia. Nós vamos falar de algo nessa noite aqui que talvez pareça até contraditório em relação àquilo que nós acabamos de orar. Pareça, mas não é. O Senhor quer te ver bem, irmão. É um Pai que ama. Só que os nossos olhos e o nosso coração, a busca por aquilo que vivemos deve ser o Senhor. Amém? A busca pelo aquilo que vivemos deve ser o Senhor. Todo o restante daquilo que nós vamos ter é consequência. Deuteronômio 26 fala sobre disso. Fala sobre as consequências da obediência e fala de um monte de bênção que tem ali. Mas que é simplesmente consequência de obedecer ao Senhor e de buscar mais o Senhor do que as coisas. Amém? Eu quero falar para você hoje de algo que está dentro de nós. Aquilo que começamos a falar no início do culto a respeito desse tempo, a respeito desse lugar onde eu me escondo com Deus. Você sabia que o santo, o tabernáculo, naquele tempo ele tinha o pátio externo, ele tinha o pátio exterior, e no pátio exterior existia a luz do sol batia ali, então a luz do sol iluminava o pátio exterior. E ali era um lugar de muito ativismo, de muita gente entrando, saindo, movimentando, era um lugar de muito trabalho, era um lugar de suor fala de trabalho, era um lugar onde havia os sacrifícios, onde matavam os bois, os carneiros, na parte externa. Aí a gente vinha para uma recâmara mais interna, que era o santo lugar. E ali já era fechado, bem fechado, era um breu, escuro. Não entrava uma fresta, sabia? De luz natural. Escuro, um lugar bem escuro, de escuridão total. Que era um lugar iluminado pela menorá. A menorá estava ali, a menorá é aquele candelabro que você conhece de 7 pontas. Então todos os dias o sacerdote vinha, trocava o azeite e ali permanecia aceso. Então aquele lugar era iluminado não pela luz do sol, era iluminado pela luz da menorá. Porque o véu, quando a gente fala sobre véu, a gente pensa num véu como um véu de noiva, né? Aquele véu fininho. A primeira vez que me falaram num véu do templo, eu pensava que o véu fosse igual um mosquiteiro. Já viu aquele negócio assim, um véu? O véu da noiva. Verdade, irmão. Na minha santa ignorância eu pensei. Mas o véu que a palavra fala era uma série de camadas de pele de animal, de couro. Pele de animal, couro. Era uma série de camadas que chegava a ter 60 centímetros de espessura. As diversas camadas que separava o santo lugar do santo dos santos, ou o santíssimo lugar, que é onde estava a arca da aliança. Então assim, quando eles entravam ali, do pátio externo para o santo lugar, já tinha esse véu. E não era qualquer pessoa que podia entrar ali, eram alguns sacerdotes que faziam esse trabalho. E ali tinham 3 objetos, né? O candelabro, o pão, né? A mesa com os pães da propiciação. Era o lugar onde ficava isso, a menorá. E naquele lugar já era um lugar já bem mais fechado, bem mais restrito. E um dos apontamentos, porque tudo aponta para o Cristo, mas um dos apontamentos da menorá, ela representa a igreja e representa a palavra. Então a palavra de Deus ilumina aqueles que estão no santo lugar. A palavra de Deus fala o quê? Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Não é isso que Salmo fala? É a tua palavra.
Então a menorá é a palavra. Então aqueles que vivem à luz da palavra, ou seja, têm o conhecimento das escrituras sagradas e a revelação da palavra, eles já estão no santo lugar. Então hoje o tabernáculo não fala mais de um lugar físico, de um lugar existente, construído, fala de um lugar no espírito. Mas o tabernáculo existe, é um lugar no espírito. É um lugar no pátio, você tem que identificar hoje, você está no pátio, num lugar onde você só enxerga porque tem luz do sol, num lugar onde todos vão e num lugar onde tem muito trabalho. Ou você já está no santo lugar, num lugar onde tem pouco trabalho. Pastor, peraí, então tem que trabalhar pouco, irmãos? Conecta o teu espírito comigo. Não tente entender as palavras, entender a palavra de Deus ao pé da letra. Quando eu falo aquele que não trabalha, não é trabalho secular, é um lugar onde você não está tão ativo, correndo, desesperado pelas coisas mais da terra, mas você já consegue descansar em Deus, esperar em Deus. Por quê? Porque eu estou no santo lugar e eu tenho revelação das escrituras sagradas, que é a menorá, aquela luz me ilumina. Mas você ainda tem mais uma recâmara, o santo dos santos. Você ainda tem um lugar, querido, que aquele véu separava, e quando ali o sumo sacerdote entrava, agora era só um homem que entrava, um único homem uma vez por ano. Não existia luz alguma ali, mas não era escuro. O sumo sacerdote entrava e enxergava tudo. Irmãos, veja que coisa tremenda. Ali era uma recâmara, um lugar que era pequeno e fechado, e ali só existia a arca da aliança do Senhor. E quando aquelas camadas do véu eram abertas, o sumo sacerdote adentrava naquela presença. E ao entrar ali, eu quero dizer para você, era claro, existia luz naquele lugar. Tudo ali era visível, por quê? Porque a glória de Deus iluminava aquele ambiente. Agora, quando eu tenho esse nível, eu estou nesse lugar em Deus, eu estou num lugar onde eu sou iluminado não só pelas escrituras e pela revelação da palavra, mas pela glória do próprio Deus, pela glória do Senhor. Esse é um lugar que nós estamos buscando. Esse é o lugar que nós estamos buscando. Abra sua Bíblia comigo em Daniel, no capítulo 2. Aleluia, Senhor. Daniel 2:31 diz assim: Tu olhaste, Daniel, profeta Daniel, capítulo 2, verso 31. Aqui Daniel está diante de Nabucodonosor, o rei da Babilônia. E Nabucodonosor tem um sonho, ele está desesperado porque teve um sonho, e ninguém no seu reino consegue interpretar, dar a interpretação daquele sonho. Então é sabido que ali existe um homem, Daniel, que tem a revelação pelo Espírito do Senhor, e Daniel é chamado. Então Daniel 2:31 diz assim: Tu olhaste, ó rei, e diante de ti estava uma grande estátua, uma estátua enorme, impressionante. A sua aparência era terrível. A cabeça da estátua era de ouro puro. O peito e os braços eram de prata. O ventre e os quadris eram de bronze. As pernas eram de ferro. E os pés em parte de ferro e em parte de barro. Enquanto estavas observando, uma pedra soltou-se e, sem auxílio de mãos, atingiu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmigalhou. Aleluia. 35. Então o ferro e o barro e o bronze, a prata e o ouro foram despedaçados, viraram pó, como o pó da debulhada do trigo na eira durante o verão. O vento os levou sem deixar vestígio, mas a pedra que atingiu a estátua tornou-se uma montanha. Escuta isso, irmão.
mas a pedra que atingiu a estátua tornou-se uma montanha e encheu toda a terra. Foi esse o sonho, e nós o interpretaremos para o rei. Verso 44. Na época desses reis, o Deus do céu estabelecerá um reino que jamais será destruído, e que nunca será dominado por nenhum outro povo. Destruirá todos esses reinos e os exterminará, mas esse reino durará para todo o sempre. Te adoramos, Espírito Santo. A Ti toda honra, glória, louvor, domínio. A Ti o poder. A Ti, Senhor, a Ti, Deus. Governa sobre nós, Pai. Senhor, que essa pedra, Senhor, cortada sem auxílio de mãos, que viera, Pai, destruir, atingir a estátua nos pés, e que fez, Pai, da estátua pó, e que essa pedra, Pai, que atingiu a estátua, Senhor, que virou uma montanha, e que tomou toda a terra, esse seja o nosso lugar, Pai, o lugar de edificação, Pai. Esse seja, Pai, o Teu reino na terra, Senhor. Pai, no nome de Jesus, oramos, Deus, oramos pela Tua sabedoria, oramos, Pai, pela Tua direção, oramos pela Tua graça, em nome de Jesus, amém. Nesse tempo, o profeta Daniel estava falando, e Nabucodonosor, rei da Babilônia, estava querendo entender a visão do sonho que ele tinha tido. O império que antecedeu a Babilônia foi a Síria, e por um tempo a Síria, ela atuou muito fortemente, mas não conseguiu ser um império de expressão mundial, de proporção mundial, como foi a Babilônia. A Babilônia foi o primeiro império de proporção mundial. E aqui ele tem uma visão e diz assim, 32, a cabeça da estátua era feita de ouro puro. E na interpretação de Daniel, querido, o ouro, a cabeça da estátua era a Babilônia. A cabeça da estátua era o rei Nabucodonosor, que era o governo da Babilônia. E diz assim, olha, mas a outra parte dessa estátua eram os braços. O peito da estátua e os braços eram de prata. E isso fala da Medo-Pérsia, que era o império que sucedeu a Babilônia. Porque a imagem, o sonho que Nabucodonosor tem a respeito dessa estátua fala de impérios mundiais. Os impérios que aconteceriam, que dariam sucessão um após o outro. Escuta. E o peito e os braços eram de prata. Isso fala da Medo-Pérsia. Em seguida viria, diz assim, o ventre e os quadris eram de bronze. E o bronze fala da Grécia, da nação que tomaria o poder, que assumiria o domínio depois da Medo-Pérsia. Mas diz assim, as pernas eram de ferro, e os pés eram em parte de ferro e em parte de barro. E falam do quarto império mundial, do quarto império de proporção mundial, que era Roma. As pernas eram de ferro. Roma governou, querido, com pernas de ferro. Roma foi um governo que nos tempos de Cristo, ela manipulou, ela dominou, sabe, quase toda a terra, com suas legiões romanas, escravizando os povos, e colocando ali um domínio, estabelecendo um domínio pagão. Mas diz ali, olha aqui, as pernas são de ferro, porque é um império muito forte, mas os pés têm parte de barro, porque ela não é tão forte assim. Os pés são de barro. O barro falava que depois de Cristo, em mais ou menos 476, no ano 476 depois de Cristo, o Império Romano ia se desfacelar em 10 outros reinos, e ia dar origem à Europa, ao Império, ao governo europeu. Mas esse barro também fala, querido, que ainda que um governo de um homem, ainda como o governo de um homem, como era o governo romano, era estabelecido a mão de ferro, estabelecido a pernas de ferro,
ele ainda é frágil quando se trata de algo para enfrentar o Senhor. Então não foi a Babilônia de Nabucodonosor, não foi a Medopérsia, não foi a Grécia, não foi os impérios de Alexandre o Grande. E aí diz assim a palavra do Senhor, olha, então, no quarto império, ou seja, naquele império que tem as pernas de ferro, ou seja, no Império Romano, diz assim, 35, 34, enquanto estava observando a visão, olha a revelação de Daniel, uma pedra soltou-se na eternidade. Uma pedra soltou-se na eternidade, sem auxílio de mãos, e ela atingiu a estátua nos pés. Irmãos, imagina isso, na minha mente vem como se fosse um filme. Uma grande estátua, uma estátua que diz aqui que era medonha, que era horrenda. Um grande homem, uma grande armadura, com sua cabeça toda de ouro, com o seu peito e as mãos, os braços em prata, com seus lombos, a sua cintura em bronze, as pernas eram de ferro, mas na eternidade, como um meteoro, uma pedra é cortada sem auxílio de mãos humanas. Sabe, tudo que nós estamos falando aqui, para ser edificado em uma estátua, precisou de mãos humanas. O ouro que fez a cabeça para ser retirado e montado nessa imagem, o bronze, o ferro, mas uma pedra, sem auxílio de mãos humanas, fora liberada do céu, e atingiu essa estátua nos pés, e a destruiu por completo, e a lançou na terra, bum, ela caiu, ruiu, rompeu, e diz que virou pó, e não foi o bronze, não foi o ouro, não foi a prata, e nem foi o ferro, viraram pó, pó como trigo, que é malhado numa eira, e veio o vento, soprou e não sobrou nada dele. Mas essa pedra que derrubou essa estátua, a pedra parou, tuf. Quando a pedra para, ela se estabelece. Jesus, Ele é a pedra angular, rejeitada pelos construtores. Ele é a pedra na qual devemos edificar uma casa, no qual os ventos não o derrubarão, no qual virão os ventos, virão as chuvas, mas a casa continuará forte. Porque a pedra, querida, é a base. A pedra, quem edifica, então a pedra é lançada do céu. Não tem mão de homens. Quando ela vem, ela bate e para. Quando ela estabelece, está estabelecido o governo do Messias, o governo do Cristo na terra. E diz ali que aquela pedra veio e derrubou a estátua, mas quando se olha para a pedra, não se vê somente uma pedra, ela cresce, 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 e se torna como uma montanha que tomou toda a terra. Jesus, uma montanha que tomou toda a terra, uma montanha em que todos podiam ver. E Daniel está falando, nos dias do quarto império, nos dias de Roma, o Senhor se levantará do seu trono e vai liberar a sua pedra, assim como um dia Davi, assim como um dia rodou a sua pedra para derrubar Golias, o Senhor levantará do seu trono para lançar a sua pedra, para derrubar tudo aquilo que é mão de homens, tudo aquilo que é um governo humano, e levantar aquilo que é o governo do Messias na terra. A estátua caiu, a estátua rugiu, foi destruída, pum, e virou pó. Nos dias do quarto império, Império Romano, veio Jesus, para começar a estabelecer agora o império, não natural, mas o império do Espírito. Agora, querido, entenda o que eu quero falar para você. Depois de Cristo, Jesus vem. Isso é lá na época de Nabucodonosor, lá no Antigo Testamento, muito tempo. Passou muitos anos e agora Jesus vem. E agora, quando Jesus, o Messias, ele vem na terra, os judeus conheciam as profecias, os judeus conheciam os tempos, e os judeus estão esperando alguém, os judeus estão esperando a pedra que será lançada dos céus para destruir o Império Romano. Os judeus, fariseus, saduceus, todo o povo está esperando essa pedra. E quando Jesus vem,
Jesus diz assim, olha, é chegado a vós o reino de Deus. Jesus fala assim para eles, é chegado o reino de Deus. É chegado, eu sou o Messias que vocês esperavam. Mas no entendimento deles, eles estão esperando um rei com cetro, um rei com coroa, um rei que domina com mão forte, um rei que livraria Israel da mão dos romanos, do domínio do fardo romano, um rei que aniquilaria toda forma que aquele povo vinha vivendo, uma forma de escravidão, uma forma de usurpação por outros governos. E eles estão esperando isso, um governo natural, um governo externo. E quando Deus começa a falar de um governo espiritual, e quando Deus começa a falar de um governo que não é externo, mas é interno, quando Deus começa a falar de um reino que não se estabelece fora, mas se estabelece dentro, eles não entendem coisa alguma. E aí está a frustração daquele povo. E aí está o povo no qual o Senhor veio para eles, mas eles não o receberam. Porque eles falaram, esse não pode ser o nosso rei. Esse não pode ser a pedra que Daniel viu, que derrubaria a grande estátua. É dessa decepção, irmãos, é nessa crise de pensamento, nessa decepção, que Judas cai. Porque Judas era um zelote. Judas era da região de Iscariotes, e ele era um zelote, ele era de um partido político. Judas era um homem inteligente, um homem estrategista, e que ele trabalhava com o seu povo, liderava grupos de oposição a Roma. Ele era um político, ele trabalhava com o seu povo e preparava grupos que se opusessem ao governo de Roma. Ele queria levantar alguém, ele queria levantar um governante judeu para governar o seu povo. E quando Jesus diz, está aqui, sou eu, é chegada a hora. Quando o Messias se estabelece, ele chega e vê que Jesus mobiliza pessoas, e vê que Jesus vai de cá, vai de lá, cura o enfermo, dá comida para quem não tem, que uma multidão segue ele. Ele fala, pronto, achamos o cara. Esse cara aí é muito fácil de fazer dele o presidente, é muito fácil de fazer dele o prefeito, é muito fácil de fazer ele vereador, ele é popular. Olha como o povo segue. E assim ele começa a andar com Jesus. Mas quando Jesus começa a falar para ele, olha, Judas, o meu reino não é desse mundo. Quando ele começa a falar, olha, os olhos da igreja, os olhos de Israel estão nas coisas exteriores, estão num reino natural e que se vê com olhos naturais, e o meu reino é espiritual, ele é edificado, não é fora, é dentro do homem. Judas ele pira, Judas ele fala, não pode ser esse, e por isso ele se decepciona com o Messias, com Jesus, e vai lá e o vende pelas 30 moedas de prata. Querido, Jesus era tão simples, mas tão simples, que naquele tempo as pessoas, elas já eram iguais, parecidas, né? Os judeus, eles tinham cabelos longos, na sua maioria barba, usavam roupas parecidas, mas Jesus era tão igual aos seus discípulos. Ele falava, sabe, da mesma forma, ensinava por parábolas, comia as mesmas coisas, andava do mesmo jeito, e era tão igual aos seus discípulos, que quando vem aquela legião romana para prender a Jesus, o traidor, que era Judas, teve que ir até eles. Não adianta falar, olha, Jesus é assim, ele é mais alto que os outros, o cabelo dele vem um pouco mais aqui, a roupa dele é diferente. Não adiantava dizer para os romanos, vão até o Getsêmani, vocês vão encontrar um grupo ali. Só que naquele grupo existe um que está bem vestido, um que está com um anel de ouro na mão, um que está, sabe, diferenciado, ele está pregando num lugar, sabe, ele está ali trazendo. Judas ficou pensando a forma como explicaria Jesus para aquela legião de romanos. Olha, para que vocês cheguem no Getsêmani e o encontrem,
para que os outros discípulos não enganem vocês, talvez vocês prendam outro no lugar dele, se quiserem o defender. Aí ele pensou, aí ele pensou e falou, não tem como saber quem ele é. Ele é exatamente igual aos outros. Ele fala as mesmas coisas. Ele tem as mesmas roupas, ele come do mesmo jeito, ele caminha da mesma forma. Ele é igual ao seu povo. Ele é o rei dos judeus, mas como rei, ele se fez como o seu povo. E Judas falou, eu preciso levar vocês até eles, e eu preciso beijar a face dele, para que vocês o identifiquem e o prendam. E assim Judas o fez. Porque aquilo que Jesus estava edificando era algo interno. Aquilo que Jesus estava edificando era algo interno. Por isso que a gente vê em Lucas no capítulo 9. É muito interessante quando você vê isso. Quando Jesus veio aquela intrépida vontade de se dirigir para Jerusalém. E quando Jesus disse que vai para Jerusalém, na verdade ele caminhava para a morte. Mas os seus discípulos achavam então que agora ele caminhava para Jerusalém. O que estava em Jerusalém? Jerusalém era a capital do reino. E em Jerusalém estava o trono de Davi. E quando Jesus fala, eu vou agora para Jerusalém, eles pensavam naturalmente, pronto, o nosso rei tomará posse e se assentará no trono de Davi. Mas Jesus falou, não, vocês não entendem. E Jesus começou a ensinar para eles. E ali Jesus, no capítulo 9 de Lucas, libera uma parábola dizendo que ainda não era aquela vez, que ele teria que vir uma segunda vinda. E aqueles discípulos estão assim. E quando eles começam a caminhar então para Jerusalém, eles passam por Samaria. Ainda em Lucas capítulo 9, do verso 52 a 56 mais ou menos, depois você confira. Quando Jesus passa por Samaria, aqueles samaritanos não querem o receber. Eles fazem menção de, ignoram, sabe? E os discípulos, eles ficam revoltados. Não é porque amavam o Messias, era porque como eles tratam o rei assim. Como eles tratam o rei, aquele que vai governar sobre todo o povo, aquele que vai se assentar na cadeira de Davi, aquele que foi escolhido por Deus para destruir, derrubar o Império Romano. Como eles tratam o rei assim? Aí eles chegam para Jesus e dizem assim, está aí, Lucas 9. Senhor, como nosso rei, queres que sejamos como seus soldados? Nós vamos começar a orar aqui e vamos pedir para que caia fogo do céu, e o fogo consuma e mate e extermine os samaritanos, porque eles não quiseram receber o rei de Israel. E Jesus falou para ele, não, vocês não entendem daquilo que eu vos falo. E talvez eles tivessem pensado, sabe Deus, porque se a gente orar também, e na nossa oração o fogo não descer, a gente dá um jeito e a gente põe fogo aí. Porque nós estamos, ao final de contas, nós estamos caminhando com o rei. E o Senhor falou, não, vocês não estão entendendo de coisa nenhuma. E o Senhor começou a falar sobre a morte, e o Senhor começou a falar sobre um reino que seria edificado dentro de nós. O Senhor começou a falar sobre um reino invisível. Sabe, eu ouvindo assim, estudando e meditando sobre tudo isso, veio uma música na minha cabeça que eu cresci ouvindo isso. Minha mãe cantava muito isso, uma música do Sérgio Lopes, que diz assim, onde está sua coroa de brilhantes? E por que se veste feito um pescador? E Jesus respondia assim, sua voz tão mansa me falou, meu reino não é deste mundo, e jamais me encontrarias de outro jeito, porque o bem maior da vida é o amor. Meu Deus. Eu chorei um pouquinho cantando essa música hoje à tarde, porque eu falei, sim, Deus. E Deus começou a ministrar sobre eles, que a presença viria. Como o Senhor falou
na boca do profeta Isaías, lá na antiga aliança. O Senhor chegou certa vez em Isaías 61, verso 1, e disse assim, olha, Isaías 61, 1, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, o Espírito do Senhor está sobre, o Espírito vem sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos quebrantados, e enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos, e a pôr em liberdade os algemados, e a apregoar o ano aceitável do Senhor, e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram. E Jesus começou a ministrar a respeito disso, dizendo, virão dias, que o Espírito virá sobre, Ele estará sobre nós, nos impulsionando a fazer algo, mas haverão dias que o Espírito estará dentro de nós, e nós não faremos coisa nenhuma. Jesus começou a ensinar para eles a diferença, querido, de se mover na unção e de viver na presença. Jesus começou a ensinar para os seus discípulos, vocês precisam entender ainda muitas coisas, já é chegada a minha hora, eu já estou para ser crucificado, e vocês precisam entender, que haverão dias de se mover, de lutar, de guerrear, na unção, porque o Espírito Santo vos trará unção, e isso não é errado. Na unção vocês vão liberar palavras, na unção vocês vão curar enfermos, na unção vocês vão brigar, se for preciso, pelo reino. Brigar, pastor, sim, irmão, brigar. Foi na unção que Jesus chegou no templo, e quando chegou no templo, viu o comércio que estava virando a casa de Deus. Aqueles que tinham que estar ministrando e pregando a palavra, os sacerdotes daquele tempo fizeram um comércio, uma mercearia na igreja, e ali estavam vendendo seus negócios, vendendo seus utensílios, e Jesus, quando chega ali, querido, vem sobre ele uma ira santa, vem sobre ele uma inconformação, e peraí, olha aqui para mim, não era carne, não era um descontrole, ele não descompensou, não, veio sobre ele a unção do leão, veio sobre ele o rugir do leão, e diz ali que ele se inconformou com aquilo, se enfureceu, e não é aquela coisa que você faz assim, sabe, de cabeça quente, quando você vê uma coisa que te desagrada, e na carne você já pega, já xinga, já faz alguma coisa, já chuta o cachorro, já sabe, faz aquela coisa. Não, Jesus viu tudo aquilo, mas deu tempo dele sair daquele lugar, dele encontrar um cabo, deu tempo dele encontrar fitas de couro, e deu tempo, querido, isso não são minutos, em algumas horas ele passou confeccionando, ele não achou, ele fez uma azorrague, ele fez um chicote de tiras. E enquanto ele ia fazendo aquilo ali, a inconformação estava sobre ele, porque o rugido do leão, existia uma unção sobre ele para defender a igreja, para defender o reino, e quando aquele chicote está pronto, ele entra e começa, irmãos, a espancar os que estão na frente. Está na Bíblia, irmão. E ele começa a jogar as gaiolas, chutar, ele vira a mesa, irmãos, tem uma mesa assim, ele pega e derruba a mesa, chuta a gaiola, libera as pombas, e ele defende aquilo que é o reino do Senhor. Naquele tempo o Senhor está falando, haverão dias que nós vamos nos mover impulsionados por uma unção, mas terão muitos dias que nós vamos descansar na presença. Terão muitos dias em que o vendaval, a tempestade, a crise vai vir contra o nosso barco. E tempestade fala de crise, tá bom? Tempestade fala de dificuldade no casamento, dificuldade na empresa, dificuldade no serviço, dificuldade na saúde, enfermidade. Tempestade fala de coisas que abalam o seu barco, e barco é a sua vida. Virão dias que a tempestade virá abalar a sua vida, mas sabe o que você pode fazer? Se você estiver comigo, Jesus falou, você pode dormir na tempestade. Porque foi isso que ele fez. A tempestade assolava o barco, os discípulos desesperados. Jesus dormia, a ponto dos discípulos chegar e falar, tu é doido? O Senhor não está entendendo o que está acontecendo, nós vamos morrer.
E Jesus falou: não vai não. Jesus falou: não vai não. O nosso Pai está conosco. Pelo reino nós brigamos, por coisas pessoais nós descansamos nele. Pelo reino nós lutamos, por coisas pessoais nós descansamos. Dê apenas uma ordem e essa tempestade ela vai cessar. Jesus começou a ensiná-los, existe a presença. Sabe, na unção ele pegou uma azorrague e expulsou os cambistas do templo. Na presença, ele foi capaz de estar ali junto com seus discípulos e vir Judas, o traidor, e beijar a sua face. Beijou a face dele. E ele pega Judas pelo braço. E se fosse qualquer um de nós, pegaria aquele chicote, aquele do templo, e daria nele para valer. Falar: seu traidor, sem vergonha. Mas Judas pega ele pelo braço, Jesus pega ele pelo braço, traz ele para perto, traz ele para o coração e diz: amigo, por que fizeste isso? Presença. E nesse mesmo momento, aí aqueles homens agarram a Jesus, pegam as suas correntes e paus, diz a Bíblia, em paus, tochas, e seguram a Jesus. E Pedro vai lá, arranca a sua espada e arranca a orelha do soldado. E Jesus está numa paz, irmãos. Espera, Pedro, calma. Você está nervoso, Pedro. Aqui é a presença. Não são com essas armas que nós vamos lutar. Pera. Aí pega a orelha dele e coloca no lugar. Esse soldado converteu ou não? O que você acha? Mas o Senhor está ensinando isso. Que existe o tempo, querido, da gente ver coisas externas acontecendo, mas existe o tempo da gente edificar coisas internas. Edificar coisas dentro de nós. Se nós formos como aqueles discípulos que rejeitaram a Jesus porque esperavam ver nele a profecia de Daniel, um rei reinando com cetro, um rei reinando com bastão, um rei que livraria eles do governo romano. E nós, por que eu estou falando isso para você hoje? Se você não entender isso, não valeu de nada essa mensagem. É porque nós, igreja, estamos pensando da mesma forma. Às vezes nós estamos achando que servir ao Senhor é para dar um upgrade nas nossas coisas. Que quando servimos ao Senhor, um rei forte, poderoso, com uma coroa que vai colocar debaixo dos nossos pés os inimigos e vai fazer tudo ao nosso favor, a favor da nossa alma, a favor das nossas críticas, das nossas lamentações. E quando isso não acontece, nós nos frustramos, porque é assim que nos apresentamos diante dele. Senhor, tu que é o rei da minha vida, faz assim, faz assado, faz assim, faz assado, faz assim. E aí nós estamos como aqueles que não o receberam. Sabe por quê? Porque Jesus foi embora, querido, e eles continuaram sendo servos dos romanos. Você está entendendo isso? Jesus morreu e eles continuaram sendo subjugados por Roma, porque não foi isso que Cristo veio fazer. Quando alguém aparece para Jesus e fala assim: olha, Senhor, eu tenho um problema. E o Senhor: sim, qual que é o seu problema? Eu tenho uma herança aí, mas meu irmão pegou o dinheiro, não dividiu comigo e tal. E o Senhor falou: não, eu não quero tratar disso. Não sou juiz na tua causa. São coisas, querido, que nos levam a pensar. Porque Jesus falava de algo que estava sendo construído aqui dentro. De algo que nós precisamos ir para a intimidade, para aprender e entender o que Ele está fazendo. De algo que não é numa pregação que se entende. De algo que não é lendo um livro que se entende. De algo que não é ouvindo uma mensagem na internet que se entende. De algo que é entrando no quarto, fechando a sua porta e orando em jejum: Deus, revela-me a mim, Senhor.
revela a tua natureza, revela o teu coração, me ensina o que é a tua palavra, a tua presença. E a presença do Senhor viria. Sabe que as decepções da vida são tão grandes, nós nos decepcionamos tanto, porque você lembra do caminho de Emaús? Diz a Bíblia ali, isso está em Lucas, também no capítulo 24, que Jesus agora tinha morrido. Mas quando ele morreu, diz ali que as mulheres vieram ao sepulcro para procurar, e quando chegam ali não tem mais nada, e um anjo diz assim: por que procurai no meio dos mortos aquele que vive? E aquelas mulheres olham e veem que Jesus não está ali. Aí elas voltam e dizem para os discípulos. Aí os discípulos falaram: não, você está curtindo com a gente. E os discípulos vão lá. A palavra diz que João vai até lá. Os discípulos vão lá ver e realmente vê que não tem nada ali. Os anjos até advertem, dizendo assim: vocês não entenderam o que Jesus havia pregado para vocês, como as coisas deveriam acontecer? Eles não estão entendendo. E esse é o meu medo, irmãos. Esse é o medo que eu tenho, de Deus passar e eu não entender. De Deus falar: Douglas, a igreja deve ser edificada assim, e eu fazer do outro jeito. De Deus falar: olha, vai e eu fico. Se Deus falar: fica e eu vou. Eu preciso saber o que Deus tem. Eu preciso saber o que Deus quer. Eu preciso saber se eu vou, se eu fico, se eu abro, se eu fecho, se eu caso. Eu preciso saber o que Deus quer. Não é o que a minha irmã falou, o que minha mãe falou, o que o patrão falou, é o que Deus quer. Eu preciso saber o que Deus quer. E isso eu preciso cheirar Ele. E isso eu preciso estar com Ele. E isso eu preciso, irmãos, grudar nele. Como Jacó falou: olha, se tu não me soltar, se tu não me abençoar, eu não te solto. Você precisa disso, irmão. Nós precisamos disso. E ela está ali olhando. E Jesus já está ressurreto. Fala que os discípulos se reúnem, irmãos, e eles não creem na ressurreição. E aí diz aí em Lucas 24 que 2 discípulos, eles vêm descendo. 2 discípulos, eles vêm descendo, conversando um com o outro. E diz aí que eles estão extremamente decepcionados. Diz que eles estão extremamente decepcionados. Aí quando, irmãos, olha para isso. Quando Jesus vê que 2 discípulos estão indo decepcionados, indo embora, Jesus se coloca no meio deles e vem conversando com eles. E diz assim: por que vocês estão tão tristes? Esses discípulos, irmãos, somos nós. Uma igreja triste. Uma igreja triste. Número 1, esses discípulos somos nós, uma igreja triste. Número 2, esses discípulos estavam indo para Emaús, enquanto Deus mandou eles irem para Jerusalém. Jesus falou assim: olha, eu vou ser morto, crucificado, mas vocês vão para Jerusalém e me esperem lá. E várias vezes Jesus falou isso: não se apartem de Jerusalém, até que do alto vos sejam o que? Liberado o Espírito Santo. Permaneçam unidos em Jerusalém. Jesus falou isso várias vezes nos evangelhos. Agora a gente vê uma igreja decepcionada com o Senhor. E uma igreja que, em vez de ir para o caminho que Jesus determina, Jerusalém, elas descem para Emaús. Sabe o que é isso, irmão? Desfoque. Sabe o que é isso? Desvio. Quando a gente fala assim, olha, sabe, irmãos, eu falo às vezes, as pessoas riem de mim, mas eu falo, seu pastor, não, é porque semana passada eu estava desviado. Aí o povo ri de mim. Irmão, você acha que desviado é quem? Desviado é quem prostitui, quem bebe, quem fuma? Nem se fala. Irmão, desviar, toda vez que você sai do caminho original daquilo que Deus traçou, você desviou do caminho. Só existe um caminho. Se eu pego um atalho, irmão, desviei. E fora do caminho, irmãos, cuidado, porque a morte é quase certa. Talvez você não consiga voltar de novo para o caminho certo.
talvez não haja tempo de você voltar no caminho certo, aonde te levará a tua salvação e aonde você estará resguardado pela presença do Cristo. Eles desceram para Emaús, e Jesus se põe no meio deles, vem conversando com eles, e o Senhor diz assim: por que vocês estão tristes, decepcionados? Aí eles dizem assim: tu é o único homem em toda a terra, tu é o único homem nessa região que não sabe dos acontecimentos, não sabe do que está acontecendo. Jesus falou: não sei, o que aconteceu? Jesus, o rei dos judeus, ele morreu. E Jesus falou: não acredito. Sim, Jesus, o rei dos judeus, ele morreu. E aí, irmão, você pensa assim: tal, mas você precisa entender o que eu estou falando para você, querido, o porquê da decepção daqueles homens. Eu estou falando uma passagem que você está cansada de saber, e eu não estou brincando com você aqui, mas eles não estavam tristes, escuta a igreja, porque amavam a Jesus. Eles não estavam tristes porque seguiam a Jesus. Eles não estavam tristes porque estavam na obra de Deus. Eles estavam tristes, e dizem aqui, não sou eu que estou imaginando, vai ler Lucas 24 que está escrito. Eles disseram para Jesus: nós pensávamos que Ele nos libertaria das mãos dos romanos. Nós pensávamos que Ele era o rei que nos traria de volta a liberdade. Nós imaginamos que Ele era alguém que faria algo exterior, externo, que nos abençoaria. Mas nada disso Ele fez. Meu Deus, nada disso Ele fez. Por isso a decepção. Não é por amor, é porque esperavam de Cristo, querido, algo que Ele não veio para dar. O meu problema e o seu problema, o nosso problema, os desvios, estão quando nós estamos esperando algo do Senhor, que Ele não veio para te dar. Quando estamos esperando coisas que Ele não veio para fazer. Mas Deus não veio para fazer tudo. Não veio não. Ele veio para fazer o que Ele quer. E o que Ele quer não é o que eu quero, o que você quer. O que Ele quer é o que Ele quer. E se eu não entendo isso, querido, há decepção na minha alma. Eu frustro. Eu deixo o caminho. Eu mudo de igreja. Eu busco mais uma revelação. Vou na irmã que libera a revelação. Irmão, em nome de Jesus. Veja o que Deus está construindo dentro de você. Aí, olha só a importância do ensino que muitos rejeitam, irmãos. Olha a importância do ensino. Jesus não falou: vem cá que eu vou orar para que você veja, vem cá que eu vou te ungir, vem cá, não. Jesus, o Filho de Deus, falou assim: eu vou ensinar para vocês o que as Escrituras dizem para aqueles homens no caminho de Emaús. Eu vou ensinar o que os rolos, os pergaminhos, eu vou ensinar o que a antiga aliança diz. E começou a ensiná-los durante toda uma viagem, tudo que as Escrituras desde Moisés falava a respeito do Messias. É por isso que eu amo a palavra. E começou a ensiná-los, não foi minutos, foram dias de viagem ensinando-os. Agora chega no lugar aonde eles iam ficar, ou seja, Emaús, e Jesus fala assim: vai, eu vou seguir minha viagem. Eles dizem: não vai não. Um homem com tal conhecimento, um homem com tal bagagem de entendimento das Escrituras, fica com a gente, ensina mais um pouco a gente durante a noite. Os olhos estavam começando a serem abertos, algo tinha sido conectado no seu espírito. Mas Jesus então entra, e quando Jesus entra na casa, querido, a casa era deles, não era de Jesus. Eu adoro essas coisas assim. A casa era deles, não era de Jesus. Jesus era o hóspede, eles eram os anfitriões. Mas quem vai para a mesa repartir o pão é Jesus. Tem alguma coisa errada nisso, não tem? Porque quem reparte o pão, irmãos, é o dono da casa, não é a visita. Quem se assenta na mesa no lugar central para repartir o pão é o anfitrião. É o dono, quer dizer, é o anfitrião.
Mas Jesus fala assim, tá, já que eu vou ficar com vocês, dá licença, deixa eu mostrar uma coisa para vocês aqui. Seus olhos começaram a ser abertos, mas como eu mesmo falei, está escrito aí também, vocês são devagar. Está escrito lá, irmãos. É porque eu não estou lendo aqui o texto para a gente adiantar. Jesus falou, vocês são incrédulos, coração endurecidos e mente fraca. Vocês são nécios. Jesus tinha falado isso para eles. Jesus falou assim, irmãos, vocês são nécios. Sabe o que é nécio? Bobinho. Sabe o que é nécio? Tolo. Jesus falou assim, não é possível, vocês são tolos. Aí Jesus chega assim, mas Jesus estava ali porque amava, né, irmãos? E Jesus chega lá e fala, peraí, querido, dá licença então, já que eu vou ficar com vocês, me dá lugar à mesa. E pegou o pão e falou, Pai, te dou graças por esse pão. Exatamente como Jesus fazia. Exatamente com as palavras que ele liberava. Exatamente com o amor que ele tinha. Exatamente com o olhar que ele tinha. Exatamente com a unção que ele tinha. E aqueles homens começaram a olhar naquilo, e quando ele pega e parte o pão, eram discípulos dele, caminhavam com ele diariamente. E eles lembraram lá da multiplicação dos pães, da primeira, da segunda, dos peixes, e disseram, é ele, é Jesus. Você está vivo? Aí ele falou, tem dúvidas? Sou eu. E Jesus falou, sabe o que? Volte para o caminho, suba para Jerusalém, volte para o seu lugar. Toda decepção, toda tristeza, toda mágoa, toda ferida, Deus falou, queridos, voltem para o seu lugar, de onde vocês não deveriam ter saído. A palavra é, permaneçam em Jerusalém. O que vocês estão fazendo em Emaús? Isso é porque nós pensamos que os romanos, esqueçam os romanos, eu nada tenho a ver com romanos, o meu negócio é com vocês. O meu reino não é desse mundo. Eu não estou edificando algo natural, algo visível, um castelo, um palácio e bens. Eu estou edificando dentro de vocês. Eu estou construindo algo interior, algo dentro da vida de vocês. Parem de se lamentar e a buscarem coisas exteriores, olhem para dentro. E aí eles voltam e chegam em Jerusalém, e os discípulos estão ali reunidos, 11, Judas já tinha morrido. Os 11 estão ali, e chegam eles e dizem, ele está vivo. As mulheres falaram a verdade, ele está vivo, nós falamos com ele. E eu vou falar uma coisa para vocês, Pedro também já viu ele, tá? E Pedro estava lá quietinho, falou, porque Pedro, irmãos, foi o primeiro discípulo a ver Jesus. Atos fala isso, que ele apareceu antes para ele e depois para os outros. Irmãos, eu quero encerrar com você. Eu quero ler um texto aqui, abra comigo, em nome de Jesus. Na verdade, eu vou ler 2 textos. Espírito Santo, te adoramos, Deus. Adoramos o teu nome. Adoramos o teu nome, adoramos o teu nome. Segunda Coríntios, capítulo 4. Deixa aberto esse texto. Aleluias. Glória a Jesus. E abra também em 2 Coríntios 3. Vamos primeiro para o 3:15. Diz a palavra do Senhor assim, 2 Coríntios capítulo 3, verso 15, um homem que entendeu, querido, a respeito dessas coisas internas, Paulo
Paulo era o homem que, ainda que preso, algemado, uma masmorra fria, magro, ele conseguia cantar que ele cresça e eu diminua. Ele conseguia cantar. Paulo numa masmorra, amarrado, alguém que não nasceu na escassez, na pobreza, alguém que foi rico, se sentou na mesa de reis, ele está lá agora preso, algemado, faminto, e ele diz assim: alegrai-vos, outra vez vos digo, alegrai-vos. Como alguém numa situação dessa pode dizer para alguém alegrai-vos? Como alguém numa situação dessa pode escrever as cartas aos seus filhos espirituais nas igrejas, Corinto, Filipenses, Colossenses, pode escrever dizendo alegrai-vos no Senhor? Paulo vem dizendo a respeito aqui em 2 Coríntios no capítulo 3, a respeito de Moisés. Nós falamos dele nos últimos 2 cultos. E Moisés, querido, é um ícone. Moisés é um dos maiores homens, talvez o maior homem da antiga aliança. Moisés é um ícone, uma pessoa que se moveu na intimidade. Agora olha o que Paulo está falando a respeito dele. Olha o que Paulo está falando a respeito dele. Moisés era um homem de tamanha intimidade que ele falou assim a respeito de Cristo: haverá um que virá depois, o seu governo será eterno, ele será semelhante a mim. Tem base? Moisés falou isso falando a respeito de Jesus. Sabe, querido, nós não entendemos nada de intimidade. Às vezes a gente fala uma coisinha mais assim, o povo, sei o que, pecado, blasfêmia, sei o que, tá errado aqui, ó, aqui está escrito é assim, não é 5, é 6. Irmãos, bobagem. Bobagem. Você não pode desviar pela essência daquilo que é a palavra, que ela é verdadeira e tem que se cumprir. Mas às vezes a gente fala alguma coisa tal. Irmão, Moisés falou: vai se levantar um que ele vai ser parecido comigo. E Jesus falava, olhava para ele e falava: bobinho, tu não sabe o quanto é ruim. Mas amava ele, era filho querido. Mas Moisés, ele subiu, quando ele subiu para receber a lei, diz que a glória brilhou na face dele. Diz que a presença do Senhor que se manifestava lá em cima no monte, fazia a sua glória, refletia, a sua face brilhava como o sol. Querido, diz que quando Moisés descia de se encontrar com Deus, as pessoas olhavam para ele e a face dele brilhava como ouro. Pensa nisso, irmão. A face dele brilhava como ouro, olhavam para ele e a sua face resplandecia como ouro polido, como o sol da justiça. Olhava para ele e falava, não conseguia nem olhar direito: meu Deus, olha a face desse homem. Sim, é a glória da intimidade, é a glória do Senhor. Porque Deus se revelava, se manifestava, falava com ele, e ele vinha com resquício da glória. Mas presta atenção em mim, a glória que Moisés tinha era uma glória transitória e não permanente. E era uma glória decrescente e não crescente. Preste atenção comigo. Depende disso que eu estou falando aqui, toda essa mensagem. Quando ele descia com a sua face brilhando, ia passando os dias e a face ia parando de brilhar. Ia passando o dia e a face ia voltando ao normal, voltando. E quando isso acontecia, ele ficava com vergonha. Aí ele ia lá e botava um lenço. Ele escondia a sua face para que as pessoas não vissem que a glória que brilhava sobre ele estava indo embora, porque era só um reflexo. Era uma glória que ele vinha com ela, mas ela não era permanente, ela era transitória. Por quê? Ela sumia com o tempo.
No segundo tempo ela aparecia, mas ela ia diminuindo, diminuindo até assumir. Mas a glória, querido, que Jesus liberou para mim e para você, a glória do seu Espírito que está dentro de nós, é uma glória permanente e crescente. É uma glória que está dentro de nós por todo o tempo, por toda a humanidade, por toda a nossa vida. Ela não se ausenta de nós e é uma glória crescente. Ela vai crescendo. E é isso que Paulo estava dizendo aqui. Mas até hoje, 2 Coríntios 3,15, mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito, e aonde o Espírito do Senhor está, aí há liberdade. E todos nós, veja, querido, e todos nós, eu e você, com rostos desvendados, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Aleluia! Sabe o que Deus está falando aqui? Que você vai contemplar a face dele como por um espelho, que você vai olhar num espelho, em vez de ver você, você vai ver o Cristo. Esse é o desejo que Jesus tem. Entenda isso em nome de Jesus. Foi para isso que ele morreu. Não é para dar uma forcinha nas nossas dificuldades. Ele vai fazer isso também, querido, pode ficar tranquilo. Ele é Deus provedor, a sua palavra não mente, ela não volta atrás. Ele é Deus que sustenta, é Deus que cuida, é Deus que guarda, é Deus que protege, é Deus que de aliança. Mas tudo isso é consequência. O foco está na presença, o foco está na intimidade, o foco está em olhar para o espelho e passar a não ver mais eu, mas ver a face de Cristo. Contemplando como por um espelho a sua própria face, somos transformados na sua imagem, de glória em glória, progressivamente pelo seu Espírito. Aleluias! Glória a Jesus. Que Espírito que está em mim? Qual é o Espírito que está em ti? Nos leva a fazer o quê, pelo amor de Deus? Nos leva a que mudança? Nos leva a refletir que coisa? Será que quando olhamos no espelho, irmãos, vemos se o batom está borrado, se a sobrancelha está torta, se o cabelo ficou mais vermelho ou menos do que a gente esperava, se a careca aumentou? Ou será que nós estamos entendendo que algo tem sido construído dentro de mim, que me leva a parecer com Ele? Fica aberto aí, nós vamos ler esse último texto. Eu vou citar aqui, olha. Existe um mistério, não precisa abrir, deixa lá onde eu te falei. Existe um mistério em Lucas. Existe um mistério, Mateus capítulo 11 diz assim, não abre, escute. Em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista. Dos nascidos de mulher, não há ninguém como João Batista. Irmãos, isso aqui é forte, né? É cada coisa que esse Jesus arruma. Dos de nascido de mulher, em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém é maior do que João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Sabe o que isso aqui está dizendo? João Batista é um profeta de transição. João Batista transicionando a antiga para a nova aliança. João Batista aparece no Novo Testamento, mas ele faz parte do Antigo, você sabia disso? Ele faz parte da antiga aliança. Ele é o último profeta da antiga aliança, porque o primeiro profeta é o Cristo. Sabe o que está acontecendo? O Senhor fala assim, olha,
Todos que vieram aqui, até aqui, João Batista é o maior de todos que já existiu. Mas Elias e Moisés, que viu as costas, que escreveu. Não, Jesus falou, não, João Batista é o maior. Sabe por quê, irmãos? Porque o que te faz maior não são os seus feitos, não são os seus talentos, não são os seus dons, é aquilo que você carrega e cuida dentro de você. É aquilo que você está protegendo, aquilo que Deus guardou aqui dentro. A essência, o Espírito. E diz assim, esses homens, todos antes de João Batista, nenhum deles guardavam a minha essência, o Espírito Santo dentro deles. Lembra da aula de quinta-feira? Que o Espírito não estava no homem, estava na figura da Arca da Aliança que era cultuada. E que nós hoje somos o templo do Senhor, que abrigamos a sua presença. Não tinha presença dentro do homem, ela vinha sobre. O Espírito Santo era liberado sobre reis, profetas, sacerdotes, de vez em quando, para fazer alguma coisa. Mas agora não. Agora Deus está pegando parte dele. Agora Deus está pegando a sua própria essência. Agora Deus está pegando o seu íntimo e colocando dentro de você. Eu não sei se você entende isso, de verdade eu não sei. Mas eu fico todos os dias pensando, tem uma parte de Deus em mim, tem uma parte de Deus em mim, Deus está em mim, tem uma parte de Deus em mim, Deus habita aqui, Deus mora aqui, como que eu cuido dele, como que eu faço para ele se sentir bem, como que eu faço para ele dormir bem. Sabe quando eu estou com calor, irmão, não consigo dormir, aí eu vou atrás do ventilador, do ar-condicionado, e eu fico pensando, será que o Espírito Santo dorme bem dentro de mim? Ah, pastor, o Espírito é o Espírito, irmão, presta atenção. Será que o Espírito Santo está confortável com o meu tipo de vida, com as coisas que eu falo, com as coisas que eu faço, aonde eu ando, como eu caminho? O Espírito Santo está bem dentro de mim. Eu quero estar bem na minha casa, casa construída de tijolo. Eu faço tudo lá dentro para eu ficar bem lá dentro, eu e a minha família. E eu faço tudo de bom para que o Espírito Santo more e habite de forma saudável, plena, íntegra dentro da minha vida. Esse é o tempo de entendermos essas coisas. Não, todos eles que se passaram são menores. João Batista é o maior. Mas o senhor não está falando, pastor, que João Batista é profeta de transição? Eu estou falando, irmãos, que Jesus deu uma palhinha para ele. O Senhor quis liberar algo sobre João Batista, não me pergunte por quê, mas diz lá no livro de Lucas também, no verso 1, no capítulo 13, quando o Senhor traz a palavra a Zacarias, o seu pai, e dá a promessa que de um ventre estéril de Isabel nasceria um profeta, nasceria um homem. O Senhor falou, ele, desde o ventre, será não pincelado, mas cheio do Espírito Santo. Está escrito aí, falou ele, desde o ventre materno, desde o ventre de Isabel, ele vai ser cheio do Espírito Santo. Então pera lá, isso fez maior do que todos os outros. Por quê? Porque o Senhor habita nele, não habitou em ninguém antes dele. Mas o Senhor fala assim, mas pera aí, isso é só o começo. Eu vou encher João Batista, mas vou encher também o Robson, vou encher também o André, eu vou encher também o Marquinhos, eu vou encher também o Luiz Cláudio, eu vou encher o Humberto, eu vou encher a minha igreja, eu vou encher os meus filhos, porque a partir daqui de João Batista, sabe, o Espírito Santo, ele não vai ficar mais aqui em cima não, ele vai morar lá embaixo, ele vai morar no homem, e colocou ele dentro de você, para que a partir de João Batista, todos aqueles, ou seja, os menores no reino do céu, são maiores do que João Batista. Porque, querido, ele veio, foi cheio, exerceu um papel. Nós estamos aqui fundamentando algo na terra. E sabe qual que é o papel que nós estamos vivendo hoje? Mas pastor, Deus não encheu, ele encheu. Mas a glória, querido, ela é permanente e crescente. A glória que teve sobre João Batista não é a mesma que está em nós hoje.
Pastor, mas não é menor não, querido, é maior aquilo que está liberado para nós hoje. A glória de Deus, ela é crescente para que nós possamos estabelecer algo na terra. Ela é crescente. Por quê? Porque você vai contemplar como por espelho, e a cada dia em dia, de processo em processo, de renúncia em renúncia, de glória em glória, a sua face deve parecer com a face de Cristo. O Senhor estava falando, todos esses que vêm depois agora, com a glória que está crescendo, para cumprir o meu projeto na terra, eles serão maiores de todos do que vieram e do que João Batista também. Meu Jesus, que responsabilidade. Oh Deus. E o versículo que eu falei para você abrir em 2 Coríntios 4, aqui a gente termina. Irmãos, olha o que Paulo diz. Olha o que Paulo diz. Um homem que aprendeu a ter contato com as coisas de dentro. Um homem que entendeu que Jesus falou assim, olha, quando disserem para você, o reino de Deus está ali, o reino de Deus está aqui, não acrediteis. O reino de Deus está dentro de vós. Ele está aí dentro. O reino de Deus, querido, não está em coisas. O reino de Deus não está em emprego, não está em pessoas. O reino de Deus está dentro de cada um de vocês. Sabe o que eu tenho entendido? Até ministrei isso, irmãos. Nem sua família, nem sua esposa pode te completar. A única pessoa na terra que te completa é o Espírito Santo. Nós casamos e temos uma parceria, não é para ser completos, é para que a nossa missão seja facilitada. É para que um ajude o outro a cumprir a sua missão. Pastor, mas isso não é completar? Depende, irmão. Se você quiser completar o propósito um do outro, tudo bem. Mas se você quiser completar a vida, o Espírito, não, alguém me faz feliz, irmãos. O Senhor é quem te faz feliz. E outra coisa, eu só posso ser feliz com a minha esposa se eu for feliz primeiramente com Deus. Eu só posso ser bênção na vida da minha esposa, querido, se eu for completo em Deus. A minha esposa só pode, cooperar comigo se ela for completa em Deus. Se eu entro completo em Deus e ela entra completa em Deus, então nós seremos maduros o suficientes para amar um ao outro, para cooperar um com o outro. Mas se um dos dois não é completo no Espírito, não é completo pelo Senhor Jesus, esse casamento está com graves problemas. Porque com tudo que eu faça, eu nunca irei completá-la. Com tudo que ela me faça, ele nunca irá suprir as necessidades do meu espírito, nunca. Ela pode ser a mulher mais perfeita de toda a terra, não tem jeito. Então aquilo que Deus está edificando na gente é interno. É interno. Então é como eu falei para você, querido, as coisas externas existem, mas elas não são o norte da sua vida. Por mais que tenha crises, dificuldade, problemas, não saia de Jerusalém para Emaús, não saia, permaneça, entenda, não faça, como Jonas, que Deus falou para ele, olha, vai a Nínive, ele vai para Tarsis, aí Deus tem que mandar um peixe engolir ele, levar ele lá para um abismo, para ele aprender. E glória a Deus, querido, que o peixe conseguiu trazer ele de volta. Muitos homens não estão voltando mais. Muitas mulheres não voltarão mais dos seus desvios, porque serão tragadas pela boca do lobo. É um tempo da gente parar na nossa intimidade com Deus e falar, Deus, independente da crise, independente do problema, independente disso ou daquilo, Pai, edifica o teu reino em mim. Deus, um dia o Senhor veio através de Cristo, e os homens não entenderam. Os homens esperavam um Deus humano, um Deus externo e um Deus natural. O Senhor era um Deus espiritual e interno, e por isso eles não o aceitaram. Será que nós estamos como essa igreja do passado? Que procuramos um Deus tão externo, que procuramos um Deus tão natural, para satisfazer aquilo que é a nossa necessidade, em todos os momentos, todas as áreas da nossa vida.
mas não sabemos o que é intimidade. De homens até que já se movem pelo poder, se movem pela unção, se movem pela força, se movem na profecia, se movem na palavra, se movem nos dons, mas não manifestam o fruto do Espírito, que é muito mais difícil. Escuta isso, irmão. Eu não sei porque eu estou te dizendo isso, mas muitos de nós aprendemos a nos mover no poder. E isso fala dos dons, isso fala de uma unção, isso fala de uma direção, mas muitos de nós não manifestamos o fruto do Espírito, longanimidade, bondade, mansidão, domínio próprio. Sabe, querido, porque isso vem pela presença, não vem pelo poder, pela unção. A unção é quando Deus faz através de você, Deus usa você para fazer algo. A presença, querido, a glória, a presença traz a glória quando Deus faz sem você. É quando Deus não precisa de você para fazer coisa alguma. É quando você senta, Ele não te usa, você senta e vê Ele fazer sozinho. Preso, encarcerado, preso, encarcerado, comendo mal, dormindo mal, condenado a morte, na forca ou guilhotina. Meu Deus, sabendo que estava condenado na forca ou guilhotina. Esse homem escrevia, está aí, 2 Coríntios 4:7. Temos, porém, este tesouro em vaso de barro. Irmãos, olha para cá. Escuta isso. Temos, porém, este tesouro em vaso de barro. Esse tesouro é o Espírito. Escuta. Para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Sabe o que ele está falando, irmão? Não adianta, querido. Não adianta a gente falar, não, mas não. Irmãos, esses são os nossos pais, esses são aqueles que nos antecederam, esses são aqueles que nos deixaram um legado. E ele diz, olha, no vaso de barro que sou eu e você, nós temos a excelência do poder para que ele seja exaltado e nunca nós. E diz assim, olha, em tudo somos atribulados. Ele está dizendo em tudo, está dizendo que há tribulação na terra em tudo. Porém, as tribulações não podem nos angustiar. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Ele está dizendo, olha, tribulações. Se ele estivesse aqui hoje, pregando, falando, vocês não sabem o que eu já passei, mas não me interessa. A tribulação externa não pode angustiar-me internamente, porque aqui dentro o governo é do Espírito. Aqui dentro é Ele quem governa, é Ele quem dirige. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Meu Deus, levando sempre o corpo, o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Para que a sua vida se manifeste em nosso corpo, porque nós que vimos, somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal, de modo que em nós opere a morte, para que outros possam viver. Aleluia! Sabe o que é isso, querido? Um discurso muito duro.
Eu tenho procurado outras coisas na palavra e não tenho encontrado. E não tenho encontrado. Eu tenho encontrado esses homens, os heróis da fé, aqueles que apagaram a força do fogo, aqueles que fecharam a boca de leões, aqueles que não pararam, aqueles crucificados de ponta cabeça, aqueles que tinham uma essência, e que podia vir rajada, pedrada, desemprego, não sei o que, briga daqui, fofoca dali, ranho com a mulher, e não sei o que, buscava dentro deles, não que permanecessem assim, mas direcionar as coisas. É o tempo, querido, de uma igreja madura, de uma igreja que não vai para casa se trancar e fazer bico, de uma igreja que não vai ficar procurando, que alguém me visite, porque não sei o que, ninguém viu que eu não fui. Irmãos, não peça para que ninguém te veja, não busque os olhares de homens, não venha numa igreja, querido, para poder tocar, para poder dançar, para poder fazer amizades. Venha para adorá-lo pelo que Ele é. Venha levantar as tuas mãos e falar: Deus, eu te amo, a cada dia mais. Ainda que possa passar pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Você pode ficar de pé, você pode adorar o Senhor, você pode, querido, não estar triste, mas estar feliz, com uma palavra que está mexendo com o seu íntimo, com a sua história. Mandasti que anaralabastou manalas. Yeah.